Paz e graça a todos. Meu nome é The Imperator Blessing, ou mesmo simplesmente Edson Nome. Sejam bem-vindos à página Edson Nome, quem me acompanha do Facebook e quem me acompanha do YouTube, seja bem-vindo ao canal Poder do Conhecimento de Cristo. Hoje, como de habitual, vamos falar acerca da Palavra de Deus, vamos falar acerca do segredo de viver de acordo com o Espírito Santo. Nós sabemos que o Espírito Santo é nosso consolador, é nosso ajudador. Ele é nosso consolador não somente porque nos conforta em momentos difíceis, mas também porque nos ajuda nas nossas fraquezas. O que você fala está diretamente conectado com teu estilo de vida. Isto é, se você é ou não guiado pelo Espírito de Deus. Muitas das vezes confundimos o assunto ser guiado pelo Espírito de Deus. O assunto ser guiado pelo Espírito de Deus, muitas das vezes, não tem a ver com fazer, tem a ver com o ouvir, o que o Espírito Santo tem dito nos nossos corações. Muitas das vezes também fazemos uma certa confusão. Qual é essa confusão? Nós pensamos que os que não são guiados pelo Espírito de Deus são aqueles que fornicam, são aqueles que cometem adultério, são aqueles que matam. Em parte, esses sim podem ser. Mas também temos que entender de que existe um grupo de pessoas que têm vícios pecaminosos, mas no entanto querem se libertar desses vícios. E aí daí recorrem à palavra de Deus. Daí que podemos concluir que o ser guiado pelo Espírito Santo não tem a ver com face a face, tem a ver com o ouvir, o direcionamento de Deus. Tem a ver com ouvir, isto é, a palavra de Deus. A Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 6, diz assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. É vida e paz. Este versículo, esta passagem bíblica, se formos anotar, está diretamente relacionada com a passagem bíblica do livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, que diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e o que ama comerá do seu fruto. Qual é o fruto? Qual é esse fruto? Ou a morte ou é a vida. A morte e a vida são frutos do como nós administramos a nossa língua. Se nós, o nosso linguajar, ou o que falamos, dita se nós vivemos ou não vivemos pelo Espírito. É por isso que temos muitos hipócritas nos dias de hoje. Não conhecem esse princípio. Tudo o que você fala está diretamente conectado com o teu estilo de vida. Quando eu digo isso, não estou a falar necessariamente de palavrões. Estou a falar do tipo de palavras que você usa em cada estação da sua vida. Por exemplo, se na estação das aflições da tua vida, você e o diabo muitas das vezes te bombardeia nessas estações, e você não recorre à palavra de Deus, recorre a palavras de fracasso, dando ouvido àquela voz demoníaca que soa na tua mente de fracasso, quer dizer que você não vive pelo Espírito. Porque o viver pelo Espírito não está necessariamente ligado naquilo que nós fazemos, mas está ligado naquilo que nós falamos. A Bíblia também, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 13, o versículo 13 a 16, diz assim: porque se viver de segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. 14. Porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E eu me pergunto aqui,
Se a Bíblia diz, se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. E meia volta no verso 14 diz, porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quer dizer que o ser guiado pelo Espírito de Deus tem a ver com mortificar as obras da carne pelo Espírito. Como é que se mortifica as obras da carne pelo Espírito? É através da palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus são espírito e vida. A Bíblia também diz que a palavra de Deus é saúde para os ossos. Então, se a palavra de Deus é espírito e vida e saúde também para os ossos, a maneira de combater as obras da carne é por meio da palavra de Deus. Quando eu digo que a maneira de combater as obras da carne é pela palavra de Deus, não me refiro à lei, ou à lei dos 10 mandamentos. Porque a Bíblia também fala que o aguilhão do pecado é a morte. E a força do pecado é a lei. E onde habita o pecado? O pecado habita na nossa carne. Então, o que a lei faz? A lei de Moisés é boa. Vou salientar isso, vou deixar bem claro isso em todos os vídeos. Mas a lei de Moisés foi dada, tem a finalidade de fazer com que o pecado abunde em nós. Por que tem essa intenção? Porque Deus queria que nós percebêssemos o quanto somos incapazes de vencer o pecado sem a ajuda do Espírito Santo. É por isso que esta passagem aqui diz, se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, aqui podemos também substituir, se pela palavra mortificares as obras do corpo, vivereis. Porque é impossível nós matarmos as obras da carne pela lei. Porque se nós combatemos a carne pela lei, nós estamos a combater pelo Espírito, estamos a combater pela carne. Porque a lei só vai te exigir, não faça, não matarás, não cometerás adultério, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não farás. Como se a responsabilidade de fugir do pecado, de abandonar o pecado, está 100% contigo. Mas não, a Bíblia nos ensina assim. Sem o Espírito de Deus, sem a ajuda do Espírito de Deus, não podemos fugir do pecado. Então, se pela lei é impossível de nós fugirmos do pecado, é pela graça que nós fazemos com que o pecado perca o domínio sobre as nossas vidas. O que é graça? Graça é o favor de Deus merecido. O que significa que, se nós, dentro desta Bíblia, estudamos o quanto nós não merecíamos e agora somos dignos das coisas de Deus, pouco a pouco vamos mortificando as obras da carne. Porque há quem pensa que se nós só estudarmos as nossas porções, as coisas que Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário, eles pensam que isso não vai nos ajudar, na nossa vida com Deus não vai nos ajudar a fugir do pecado. Mas isso é uma mentira. Quem te disse isso está a mentir. Quanto mais nós conhecemos o nosso favor imerecido dentro da palavra de Deus, em que posição nós estamos em Cristo, em que posição nós estávamos fora de Cristo, porque a posição que nós estamos com Cristo, em Cristo, não é pelo mérito próprio, mas sim pela graça de Deus, que é o favor imerecido. Quando mais estudamos acerca das nossas posições em Cristo Jesus, mais o pecado vai perder o domínio sobre nós. Deixe o Espírito Santo te ajudar nessa vida com Deus. Não tem como ouvirmos no nosso coração
o Espírito Santo se não ouvirmos mestres da palavra de Deus? A Bíblia diz que a fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra. O que significa que se nós ouvimos constantemente a palavra, mas a palavra de Deus vai ficar enraizada nos nossos corações, de modo que em momentos difíceis, ou de modo que quando for aparecer alguma sugestão para pecar, vai nos lembrar de quem nós somos em Cristo. Quanto mais estudamos quem nós somos em Cristo, mais estamos a conhecer o favor que nós temos, que é imerecido. Quem merece esse favor é Jesus. Mas Jesus fez isso por nós, porque Jesus é o presente de Deus para as nossas vidas. Deus nos deu a Jesus de tanto nos amar. A Bíblia diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Livro de João 3,16. Aleluia. A lei exige coisas boas no nego, mas a lei agita o pecado na nossa carne. O nosso estilo de meditação deve ser aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Porque a Bíblia diz que nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. Nós fomos feitos justiças de Deus em Cristo Jesus. Porque Jesus se fez pecado por nós. Olha, nós somos justos não por aquilo que nós fazemos, mas somos justos por posição. É isso que nós devemos escutar sempre. Por quê? Porque a nossa posição é que vai determinar como nós vamos andar. Uma coisa é ter vício do pecado, mas aos poucos o vício vai desaparecendo e vais te dar em conta de que o vício já não está mais lá. Porque você se concentrou, se focou em Jesus Cristo. Se nosso foco é em Jesus Cristo, nós vamos conhecer. Quanto mais nós conhecemos a Jesus, mais nós vamos nos conhecer. E quanto mais nós vamos nos conhecer, vamos nos apropriar da nossa posição em Cristo Jesus, fazendo assim com que o pecado perca o domínio sobre as nossas vidas.